Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós e recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. É bom para vós que eu vá. Se eu for, enviarei o Consolador. Quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade. Como é possível ser benéfica para nós a partida de nosso Senhor deste mundo? Ele que é o nosso grande Redentor e benfeitor. Palavras misteriosas do próprio Deus: é bom para vós que eu vá. O próprio Cristo nos responde: convém que eu suba aos céus, convém que eu me vá, convém que eu vá para o Pai, para que do céu eu possa vos enviar o Consolador, o Espírito Santo. Esta conveniência da vinda do Espírito Santo, ela se torna clara pelas palavras do Aleluia da missa de hoje. A direita do Senhor mostrou o seu poder, a direita do Senhor me exaltou. O Espírito Santo, em efeito, ele é chamado por toda a literatura sagrada, ele é chamado de dedo da direita de Deus, dedo da mão de Deus, porque ele toca na profundidade de uma alma e a modifica para si. E este poder, esta vitória da mão de Deus, do braço forte de Deus, nos é dado pelo Espírito Santo, e como consequência, a nossa elevação se dá pelo Espírito Santo. Daí completa o verso: a direita de Deus me exaltou. Por isso, convém que Cristo se vá. Por isso é bom para nós que Cristo se vá, para manifestar para nós o Espírito Santo. Somente assim nós seremos conduzidos por este autor invisível, por este guia invisível em nós, para nós. Por isso, somente assim se manifestará para nós esse Espírito Santo vitorioso, esse guia, este doutor, que nos fará penetrar cada vez mais e mais profundamente na doutrina de Cristo e reproduzir e multiplicar em nós os frutos dessa sã doutrina, que são sobretudo as virtudes. O que leva também o ofertório da missa de hoje a convidar toda a terra a aclamar a Deus pela grande quantidade de bens que Ele fez em nossa alma. E esses bens que Deus fez em nossa alma é virtude do Espírito Santo, é poder do Espírito Santo. Convém que eu vá, se eu for, enviarei para vós o Consolador. Na missa domingo passado, a igreja anunciava o mistério da ascensão de Cristo, e hoje, continuando este anúncio da ascensão, ela nos anuncia esse tão importante mistério de Pentecostes. O Espírito Santo, ele vem para ser o nosso guia invisível neste vale de lágrimas, guia da igreja como um todo, da igreja enquanto instituição, mas também mestre e diretor íntimo de cada alma cristã regenerada na graça de Deus. Podemos dizer que o Espírito Santo é um jardineiro que faz da nossa alma o seu jardim, para que com os rios da sua graça nossa alma possa produzir flores e frutos, que são os dons espirituais, as virtudes, os dons, os talentos. Tudo isso
é efeito da virtude do Espírito Santo em nós. É o grande dom de Deus, o dom de Deus por excelência, e esta assistência do Espírito Santo é para a nossa vida espiritual um dom, um bem inestimável. O Espírito Santo nos dirige a nós todos, almas regeneradas, amigas de Deus, que somos dóceis à sua ação. Ele nos dirige nos caminhos da virtude e da santidade. Por isso, essa sua vinda nos foi tão importante. Em efeito, a santificação das almas, ela é atribuída ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o amor de Deus difundido em nossos corações pelo Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que, descendo em nossas almas, purifica os nossos pecados. Se nós somos purificados dos nossos pecados da confissão, é em virtude da descida do Espírito Santo. Se no batismo nós somos purificados do pecado e das suas penas, é em virtude da descida do Espírito Santo em nossa alma, porque Ele nos faz de nós o seu templo e expulsa dali todo o mal. É o Espírito Santo que, descendo em nós, nos purifica, nos torna dignos filhos de Deus por adoção. O Espírito Santo é, em efeito, a fonte de todos os bens que Deus nos dá. É Ele que opera em nós todo o bem, é Ele o dom de Deus por excelência. E como o Espírito Santo é esta união, este laço de amor entre o Pai e o Filho, a sua processão se dá nesse laço de amor entre o Pai e o Filho. Ao Espírito Santo nós atribuímos tudo quanto se refere à caridade. É pelo Espírito Santo que nós somos levados mais perfeitamente a amar a Deus e amar o nosso próximo, por causa de Deus. Nosso Senhor disse que veio trazer fogo à terra, para abrasar os nossos corações neste fogo do santo amor. E subindo aos céus, Ele nos promete nos dar esse fogo, que é o Espírito Santo. Inclusive apareceu em línguas de fogo no dia de Pentecostes. Nos dá esse fogo, este amor, este dom divino, para abrasar as nossas almas no fogo do amor de Deus e nos tornar mais perfeitos no amor para com Deus e no amor para com o próximo. Mas Ele não vem somente acender em nós o fogo do amor de Deus, Ele vem pessoalmente habitar em nossos corações. Em efeito, o Espírito Santo habita na alma santificada. É interessante que no rito do batismo tradicional, é claro, o padre diz ao demônio: afasta-te desta criança, espírito imundo, e dê lugar ao Espírito Santo Paráclito. No batismo, no rito tradicional, nós temos esse primeiro exorcismo: afasta dessa criança espírito imundo e dê lugar ao Espírito Santo Paráclito, porque uma alma santificada se torna templo do Espírito Santo. O que faz, por exemplo, São Paulo perguntar: não sabeis que vossos membros são templos do Espírito Santo que habita em vós? E de fato, nosso Espírito Santo faz de nós templos seus por uma habitação misteriosa. Ele vem ser o doce hóspede da nossa alma, como Cristo havia predito: se vós me amais, observais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que fique convosco para sempre e que habite em vós. Em efeito, o Espírito Santo, ele nunca abandona uma alma cristã, nunca abandona uma alma santificada. Claro, se ele não for expulso por ela mesma, pelas más escolhas desta alma, que prefere o pecado, que prefere o espírito do mundo ao Espírito de Deus. E por esta habitação
do Espírito Santo em nós é que ele nos aponta e nos conduz para os caminhos da santidade, como diz o Salmo 118. Eu correrei pelos caminhos dos vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais o meu coração. O nosso coração, ele é dilatado pelo Espírito Santo, que nos faz crescer no amor de Deus, que nos faz cumprir os mandamentos para com Deus e para com o próximo, e nos faz assim amar cada vez mais a Deus. Como diz Cristo, quem me ama cumpre os meus mandamentos. E esse cumprimento dos mandamentos, este avançar no cumprimento dos mandamentos, é porque nos dilata o coração o Espírito Santo. Eu corri no cumprimento dos vossos mandamentos porque vós dilatais o meu coração. O Espírito Santo nos aponta o caminho da santidade e vem ainda promover o nosso adiantamento no caminho da virtude. Nos diz o livro do Levítico que no altar o fogo estará sempre aceso. E São Gregório explica que este fogo, que este altar são os corações nossos para Deus, onde o Senhor quer sempre acender o fogo do seu amor. No altar estará aceso sempre o fogo. O altar é o nosso coração, o fogo é o amor de Deus. E por isso que nos convém que seja enviado o Espírito Santo, foi por isso que nos enviou Cristo, o Espírito Santo, para que ele pudesse abrasar de fato e para sempre o altar do nosso coração no fogo vivo da caridade. Caridade que é simbolizada pelo fogo, que queima, que arde, que ilumina. E sendo a caridade, sendo o amor, a caridade, a rainha das virtudes, onde reina a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo, todas as virtudes, elas são atraídas e arrastadas com ela. Onde se ama a Deus e se busca amar o próximo, se reinará um cortejo das demais virtudes, e se há de crescer nessas virtudes. Porque por amor a Deus, nós evitaremos o pecado, por amor a Deus, nós buscaremos a perfeição, por amor a Deus, nós agiremos com misericórdia para com o próximo, por amor a Deus, nós saberemos perdoar, por amor a Deus, nós buscaremos ser melhores nas práticas das virtudes, em todos os aspectos da nossa vida, dos mínimos aos mais importantes. São frutos da caridade, a rainha das virtudes, é o cortejo da caridade, que o Espírito Santo vem plantar na nossa alma e fazê-la frutificar em inumeráveis dons, bens, talentos e muitas virtudes. O Espírito Santo vem para nos promover no adiantamento das virtudes. E nessa caminhada para a virtude, nós encontramos muitos obstáculos. Aparecem barreiras que nos impedem no nosso adiantamento espiritual. E também para isso veio o Espírito Santo. O Espírito Santo, pela sua graça, ele nos ajuda a vencer os obstáculos para chegar à virtude, nos ajuda a suportá-los bem, com valentia, com coragem. Nós temos obstáculos que vêm das nossas próprias paixões desordenadas. E é o Espírito Santo que nos é enviado por Cristo, ele vem em nós como um doce orvalho que vem acalmar o ardor das nossas paixões, que vem acalmar o ardor das nossas inclinações e das nossas tentações. Por isso que ele é chamado nos seus hinos de doce refrigério. O Espírito Santo é um doce refrigério, porque o amor de Deus, ele refrigera em nós o calor das paixões desordenadas e o faz em nós, sobretudo, através do meio da nossa oração mental. A oração mental, a oração meditativa, com um tempo tirado para elevar a mente para Deus, ajuda a acalmar
o ardor das nossas paixões e das nossas tentações. Na nossa oração nos vem o Espírito Santo como um doce refrigério da nossa alma. A elevação da mente a Deus por meio da oração, e da oração bem feita, e da oração em que se busca amar a Deus, de fato, nos atrai esse orvalho para repelir de nós as paixões desregradas e nos fortalece nas tentações. Daí aquele que não reza, que não sabe ainda fazer suas orações, que não quer e deseja fazer bem as suas orações, dificilmente vai vencer as dificuldades quanto às virtudes. Vai vencer esses primeiros obstáculos que vêm de nós mesmos, que vêm das nossas próprias paixões. É importante a oração para o progresso espiritual. É impossível receber plenamente esse doce orvalho do Espírito Santo se não tiver essa elevação da mente a Deus. 15 minutos por dia já basta. Posso fazer mais? Posso, meia hora, por que não? 15 minutos não é nada. 15 minutos é o tempo que nós gastamos em celular. Mais de 15 minutos, claro, se vai no celular, muito facilmente. 15 minutos nós podemos aprender a fazer um pouco mais de oração silenciosa com Deus. E essa oração que nos ajudará a receber esse orvalho do Espírito Santo, que vai nos ajudar a acalmar as paixões que desordenadas são um impedimento para o nosso progresso nas virtudes. Também nos impede de avançar na virtude a cegueira espiritual, a cegueira da nossa razão, cegueira que ela mesma é causada também pelas paixões desregradas. Quando as paixões desregradas elas dominam a nossa alma, elas nos impedem de conhecer a verdade totalmente, porque cobrem os olhos da nossa inteligência, nos impedem de ver a realidade como ela é. E como nós não vemos mais a realidade como ela é impossível fazer uma mudança real na nossa vida. As paixões desregradas cegam a nossa razão, e a cegueira da razão, ela impede o nosso progresso. E cego pelas paixões, o homem já não evita mais o mal, porque ele já não consegue distinguir aquilo que é mal e aquilo que é bem, de tal forma que ele está cego. E por isso diz São Paulo, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele se tornaram loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ser ponderadas. E de fato, o homem animal, e mesmo pior, o homem animalesco, que se envolve no lamaçal dos prazeres desordenados do mundo, não compreende mais o que é Espírito de Deus, aquilo que vem de Deus. Porque só se pode ponderar tais coisas no Espírito. E por isso, este homem animalesco, ele ama aquilo que ele deveria odiar, ele odeia aquilo que ele deveria amar, dada a cegueira na inteligência causada pela desordem das paixões. E é o Espírito Santo que vem nos tirar dessa situação. Como diz Cristo, quando vos enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade. Ele, de fato, é a luz beatíssima, como se diz nos seus hinos. Ele vem encher o nosso coração, ele vem esclarecer de fato a nossa mente, ele vem expelir as trevas do nosso entendimento e nos ensinar a verdade e distinguir o bem do mal e toda a verdade, e não a verdades em parcelas, mas como diz Cristo, toda a verdade, e nos ajudar a praticar, a defender tal verdade, sem medo do mundo. Através dos raios da luz que nos vêm do Espírito Santo, nós, por exemplo, podemos conhecer as vaidades dos bens terrenos e o valor real dos bens eternos. Nós podemos compreender de fato a importância da salvação da nossa alma, que é o melhor negócio
da nossa vida, que vale ganhar o mundo e perder a alma. O Espírito Santo, na sua luz, nos faz compreender o grande bem da graça de Deus em nossa alma, esse tesouro da participação na vida divina, e nos dá esse zelo para bem conservar esta amizade com Deus. O Espírito Santo nos ensina pela sua luz a misericórdia e a bondade de Deus para conosco, mesmo quando nós somos pobres pecadores, e que sempre há uma oportunidade junto de Deus que abre o seu coração para nós. O Espírito Santo nos ostenta o amor eterno, esse amor eterno e misericordioso que Deus dedica a cada um de nós, e também nos mostra o amor infinito que Deus merece receber de nós, que nós devemos portar para com Deus, Deus que é amável infinitamente. É o Espírito Santo que esclarece assim a nossa inteligência. Tudo se torna claro, tudo se torna patente em nós, para nós, sob esse divino luzeiro que é a graça do Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo nos ajuda a tirar as vendas dos nossos olhos e também passa pelo meio das nossas orações. Nós somos atrasados nas virtudes por causa da nossa fraqueza congênita, por causa da nossa inconstância própria. E se, como dissemos, da caridade, do amor de Deus são arrastadas todas as virtudes, nós devemos buscar estar seguros na possessão deste amor de Deus, até poder perguntar, como perguntou São Paulo: quem me separará do amor de Cristo? Deveríamos estar seguros deste amor de Deus e perguntar: quem me separará do amor de Cristo? E poder responder: nada me separará deste amor de Cristo. E é o Espírito Santo, este laço de amor que ajuda a nossa constância no amor de Deus. Ele é esse laço de amor que nos une a Deus. O Espírito Santo é um liame de salvação que nos une a Deus e ao nosso Deus e Salvador. Ele é chamado, por isso, Espírito Santo de fortaleza, que é um dos seus dons, a força, a fortaleza, que vem romper as cadeias das escravidões terrenas e nos unir num laço firme de santo amor a Deus para sempre, e de um amor forte, de um amor puro e de um amor santo. E nesse sentido, nós podemos usar as palavras dos cantos: muita água não pode apagar este amor, o amor é forte como a morte, duro como uma sepultura. O amor é forte como a morte, duro como uma sepultura. E este amor fortíssimo é o Espírito Santo de fortaleza, que nos une a Deus pelos laços firmes da caridade, os laços firmes do amor. E Ele que nos ajuda então a ter constância na prática das virtudes, ser firmes na prática das virtudes e perseverantes. Nós somos ainda atrasados na nossa vida espiritual, porque nós queremos saciar a nossa sede que nós temos do bem, da felicidade, nos voltando às criaturas. Deus colocou no nosso coração uma certa sede ardente, insaciável, infinita do bem, para que nós podemos aspirar a Ele, que é um bem infinito, e por ser um bem infinito, o único capaz de saciar esta nossa sede, essa nossa felicidade, e saciá-la plenamente e eternamente. Infelizmente, enganados, nós buscamos saciar a nossa sede pelo bem, confundindo este bem com os prazeres do mundo, confundindo este bem com a vaidade. E nós buscamos saciar a nossa sede do bem nessas águas fugazes do mundo, que rapidamente escorrem entre os nossos dedos,
e nos deixam outra vez na mesma seca espiritual, no fundo de um poço seco. Porque o bem passageiro que o mundo oferece não pode saciar plenamente a nossa sede do bem. E por isso nos foi enviado o Espírito Santo, que é chamado fonte viva, fonte de água viva, e que cumpre aquela promessa que Cristo fez à mulher samaritana à beira do poço: quem beber desta água que eu der, não terá mais sede para sempre. O amor de Deus, o Espírito Santo, é esta água viva que mata a nossa sede para sempre. Uma água viva e abundante, capaz não somente de saciar, mas de matar, de apagar para sempre a nossa sede. Quem ama a Deus sabe dizer verdadeiramente de Deus: meu Senhor e meu tudo. Deus é meu Senhor e meu tudo. Porque quem ama a Deus não procura mais coisa alguma senão em Deus e levando para Deus. Em Deus, aquele que ama a Deus, em Deus, ele sabe encontrar todos os bens da sua vida. Miseráveis somos nós, se nós buscamos o nosso verdadeiro bem fora de Deus, que é o verdadeiro bem. Fora de Deus é impossível. Por isso, lamenta Deus pela boca do profeta Jeremias: o meu povo cometeu uma dupla perversidade. Ele abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm a água. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar para si cisternas que não são capazes de reter a água. Essas almas que cavam cisternas, segundo o profeta Jeremias, são almas que abandonam a Deus e ficam mendigando miseráveis e transitórias alegrias junto das criaturas. Se tornam até escravas das criaturas, se humilham e se arrastam nessa escravidão para com as criaturas, em busca de alguma consideração, em busca de um falso amor, em busca de uma amizade fugaz. E por causa disso, e mesmo assim permanecem com sede, porque ou o bem não é suficiente, ou o bem ele é transitório. Abandonou-me a mim, fonte de água vida, e cavou para si cisternas que não retêm a água. E nosso Senhor nos faz este convite: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Só em Deus nós podemos buscar, conseguir a felicidade da posse do bem e do bem verdadeiro, a felicidade verdadeira. Esta água que brota de Deus, esta água viva que é o Espírito Santo, sacia verdadeiramente a nossa sede e em abundância. É o amor de Deus que também fará brotar do nosso interior rios de santas virtudes que nos ajudarão a conservar em nós a graça de Deus e de alguma forma também comunicá-las ao nosso próximo, através do exemplo da nossa vida. E nós podemos aceder sempre também a esses canais da graça por meio da oração. Por que cavar cisternas junto das criaturas? Por que buscar tanta humilhações, mendigando bens passageiros, fugazes, que não nos saciarão e talvez nos trarão infelicidades, mais que felicidades? Em Deus nós encontraremos todo o nosso bem. Quem tem sede, venha a mim e beba. E para isso, e para nos saciar verdadeiramente nessa sede do bem, é que nos é enviado o Espírito Santo. A assistência do Espírito Santo, então, é um bem necessário e um bem inestimável para a nossa vida espiritual. Como se ostento, então, para nós
sapientíssimas, tais palavras de Cristo: convém que eu vá, convém muito que eu vá, é bom para vós que eu vá, porque assim nós teremos a perfeita manifestação do amor de Deus na vinda do Espírito Santo, que nos ajudará com seus auxílios invisíveis na nossa vida espiritual, e assim nós poderemos provar das suas inumeráveis consolações. O Espírito Santo, ele não pode nunca se fazer ausente da vida espiritual. Caso contrário, não há vida espiritual. Não pode haver vida espiritual sem o Espírito Santo. E assim como consequência, o Espírito Santo não pode também estar ausente das nossas devoções pessoais, da nossa vida diária. E nós devemos buscar ser devotos do Espírito Santo. Cabe a nós conformar a nossa vida com as ações contínuas do Espírito Santo. Cabe a nós saber silenciar às vezes a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, para poder escutar a voz do Espírito Santo, que também pode falar em nós por uma assistência especialíssima de Deus. Nós devemos conformar a nossa vida e saber ouvir o Espírito Santo na nossa vida diária e poder seguir e conformar as nossas ações com o Espírito Santo. E nós conformaremos a Ele, seremos obedientes a Ele primeiramente, não colocando obstáculos às suas graças e sobretudo não colocando pelo pecado, não expulsando da nossa vida pelas nossas más escolhas no pecado. E cabe a nós sempre conhecer este auxílio divino que nos é enviado dos céus para nos instruir, consolar e fortificar. Conhecemos pela revelação e conhecemos também pela oração. Tenhamos uma devoção maior pelo Espírito Santo que nos é enviado para o nosso crescimento espiritual, pedindo Ele que sempre venha nos esclarecer e nos iluminar nas nossas pequenas obras e também nas nossas mais grandes empresas, nossas maiores empresas, para que todas as nossas ações elas sejam começadas em Deus e que nos levem para a nossa finalidade, que é o próprio Deus. Comecemos sempre as nossas ações, orações, empreendimentos, decisões importantes pela invocação do auxílio do Espírito Santo. Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador, para que Ele possa realmente nos guiar dos nossos caminhos, muitas vezes obscuros, para que Ele possa guiar a nossa vida, apontar para os caminhos da santidade, para que Ele possa nos conduzir nas vias das virtudes, para que Ele possa nos levar pelos caminhos do amor de Deus, que nos levam para o céu. E não podemos nunca nos esquecer que este Consolador, que é o Espírito Santo, Consolador das nossas almas, é o próprio amor de Deus, é a própria caridade de Deus, e devemos pedir todos os dias que Ele possa vir na nossa alma este amor de Deus, esta caridade, e plantar em nós o amor de Deus para atrair para a nossa alma todas as virtudes e ajudar na sua prática. Que Ele possa descer sobre a nossa alma, que Ele possa realmente dilatar o nosso coração para poder correr nas vias da santidade, correr nas vias do Senhor, como diz os Salmos: eu corri nos caminhos dos seus mandamentos, quando dilatastes o meu coração. Peçamos sempre o auxílio do Espírito Santo, nos preparando inclusive para esta festa de Pentecostes, festa tão importante na igreja depois da Páscoa. Que venha em nós o Espírito Santo, que Ele nos influencie na nossa vida, que Ele dilate o nosso ser, que Ele atraia para nós as virtudes e fortaleça os nossos passos do caminho do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.